Hoje eu vou voltar num assunto. Aqui no nosso programa pelo seguinte, recentemente houve aquele caso da menina lá do Rio de Janeiro que foi estuprada aí por mais de 30, né? E depois, olha essa aí, ó. Aí usaram essas fotos onde ela aparece com um fuzil, onde ela aparece, olha, essa foto aí. Ah, mas olha só, aí os comentários, né? Aí vem os comentários. E você não sabe o que é pior, né? Você não sabe o que é pior. Ah, mas ela tirava foto de fuzil. Ah, então, tá vendo? Ah, só podia acabar nisso, como se isso justificasse. Parece que a sociedade, parece que nós, e aí nós, porque nós todos fazemos parte dessa sociedade que está doente, infelizmente, parece que a gente fica buscando e procurando maneiras e formas de justificar as barbáries nossas de cada dia. Sabe aquela história? Não, ela também olha a roupa, parece que é uma tentativa de se justificar o injustificável. É aquela historinha imbecil, mas também, olha a roupa que ela saiu de casa. Como assim? Olha a roupa que ela saiu de casa. Eu acho interessante que a moda, tudo evolui. Tudo evolui. Eu lembro que em uma época a gente usava um cabelo comprido assim atrás, lembra? Aquilo era horrível, né? Tinha um nome, Pigmalhão. Pigmalhão, não esqueço do Pigmalhão. Aliás, quero mandar um abraço pro Rodrigão, lá da cidade de Colíder, né, que cortava o meu cabelo nessa época. Fazia o Pigmalhão. Rodrigo, um grande cantor e um excelente cabeleireiro, né? Esses dias eu fui em Colíder, não só para cortar o cabelo, obviamente, mas eu fui em Colíder e fiz questão de cortar o cabelo lá com ele. Então quero mandar um abraço pro Rodrigão. Então a gente passa por muitas fases, a humanidade passa por fases 1000, mas uma coisa que a gente não evolui, pelo contrário, que a gente tem regredido, é quando o assunto é violência contra a mulher. Infelizmente. Eu tenho alguns dados aqui que são muito preocupantes. Os casos de violência contra a mulher que resultam em morte, você tem essa notinha aí? Essa notinha está ali? Não? Mas são dados preocupantes. Os casos que resultam em mortes vêm aumentando a cada dia, sobretudo na Baixada Cuiabana. A semana passada eu falei aqui, são 140, olha, no dia que teve essa manifestação ali em frente ao shopping, o Shopping Pantanal, ali na avenida do CPA, nós entrevistamos no dia seguinte, foi ali no Monumento Ulisses Guimarães, né? No dia seguinte, nós entrevistamos aqui os organizadores do movimento. E aí, meu amigo, vem aquela preocupação e os números que, de fato, mostram que estamos perdendo totalmente o controle da situação. Segundo aí os especialistas, né? Segundo os dados atuais do Sistema de Informação de Mortandade, tá? Segundo os dados do Sistema de Informação de Mortandade, que registra óbitos em casos aí, vamos chegar lá, né? Causados por agressão, ao menos 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Isso mesmo, meus amigos. 13 mulheres morrem todos os dias no Brasil, vítimas da violência doméstica. Em Mato Grosso, a cada 4 dias uma mulher é assassinada. A cada 4 dias. Isso quer dizer que segunda-feira uma morre, sexta-feira outra morre. É muita coisa, é muita coisa. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, olha esse dado, no primeiro quadrimestre deste ano, 31 mulheres foram assassinadas aqui em nosso estado. 9 na Baixada Cuiabana. 9 na Baixada Cuiabana. Dados revelados pelo Atlas da Violência revelam que de 2004 a 2014, em 10 anos, 998 mulheres morreram em Mato Grosso vítimas da violência. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a promotora de justiça e ela que integra o núcleo de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, a doutora Elisamara Portela, que vai comentar, e hoje, doutora, muito obrigado pela sua presença. Nós gostaríamos, é claro, daquele dia, mas a gente entende, né, a correria que é e as atividades 1000, né, de um promotor, principalmente nessa área, com esses números. Quando da violência contra aquela menina do Rio de Janeiro,
muitas pessoas começaram a falar assim, não, mas ela queria, existe um vídeo, sei lá, forjaram um áudio, apareceu um áudio até, olha, cadê o Azulão imita muito bem o Silvio Santos. Azulão, faz a voz do Silvio Santos aí. Posso entrar? Cadê eu? Tô aqui. Olha só, bem, atenção, hoje vai ter band de zap, tá ouvindo? Tem band de zap daqui a pouco. 9699-6035. A qualquer momento voltamos, aguardem. Então, imitar-se uma voz é muito fácil, forjar um áudio é muito fácil, né? Agora, depois identificou-se que de fato existia um áudio e um vídeo daí, não era mais nem um áudio, era um vídeo, ela pedindo para o pessoal parar. Por favor, parem, ela pedia isso nessa gravação que foi encontrado no celular de um dos meninos que está preso. Como é que a senhora vê isso tudo e como é que a senhora, trabalhando com esse segmento, como é que a senhora percebe a dificuldade que a nossa sociedade tem em avançar quando o assunto é violência contra a mulher? É uma cultura de machismo e é muito triste, não só nesse caso, mas em outros casos que são divulgados nas redes sociais, os comentários levianos contra a mulher. Nós, na promotoria, acompanhamos essas situações e os comentários nos deixam extremamente preocupados. Nós verificamos que a legislação avançou, os operadores do direito avançaram, se conscientizaram do problema da violência doméstica e familiar contra a mulher, da violência contra a mulher em geral, mas a sociedade em si está faltando alguma coisa. Está faltando educação, está faltando um debate nas escolas, um debate na sociedade em geral. Então, nós percebemos isso. E o pior, pessoas muito jovens com uma visão bastante preconceituosa contra a mulher. Pessoas mais maduras, já têm uma certa experiência, já perceberam essa problemática, mas o que nos preocupa é essa população jovem com essa visão preconceituosa da mulher. Eu tenho uma filha com 5 aninhos e há 2 anos, no aniversário de 3 aninhos de um colega da escola, da creche ali, houve um comentário de um pai dizendo assim, segure a sua cabrita que o meu bode está solto. Aí eu fiquei ouvindo aquilo e eu fui indelicado com a pessoa, né? Porque, imagina, eu ouvia isso quando criança. Então, nós continuamos criando uma sociedade machista. Né? Estereótipos, conceitos, né? Que não acabam. Estereótipos errados, da mulher, né? Que usa saia curta, como você mencionou, está querendo alguma coisa, está permitindo alguma coisa que, na verdade, não significa nada. Como você disse, é moda, né? E ela pode curtir, pode gostar, pode se sentir bem. O homem, né? Pode andar como bem entende. Ninguém vai ficar achando que o homem quer ser atacado por uma mulher ou por outro homem, sim, né? Sim. Mas a mulher, se usa determinado tipo de roupa ou gosta de algum tipo de música, já ficam achando que ela quer alguma outra coisa mais, sempre de cunho sexual. Sim. Percebe que sempre tem um cunho sexual, né? Contra a mulher. E isso tem diminuído? A senhora tem percebido algum avanço? Qual o caminho que a sociedade deve trilhar? Eu acho que a conscientização, a educação, começa pela educação, das famílias se conscientizarem. Há muitas mulheres que têm um espírito machista, que reproduzem isso dentro de casa, passa pela educação formal, pela educação dentro das famílias, né? Pelas igrejas, enfim, todos os segmentos têm que estar discutindo sobre isso. Muitas vezes não é falado sobre isso. Eu nunca falei sobre isso na minha época de escola. Sim. Nós nunca discutíamos isso. Eu fui estudar isso depois que eu já era formada em Direito. Até muito pouco tempo atrás não se falava disso. Pelo menos na minha área de atuação, não. Se falava, assim, nos cursos de Sociologia, de Assistência Social, Psicologia, mas no segmento jurídico, e não se falava sobre esse tipo de temática, da violência de gênero, da violência sexual. Agora, enquanto não chega à educação, nós temos uma arma, a sociedade tem uma arma, que é a denúncia. Sim. Qual o caminho para denunciar hoje um caso de violência? Porque, às vezes, a mulher está refém. A gente vê casos aí, e me assusta, quando você vê o caso agora, recentemente, tivemos alguns casos até da alta sociedade, e você vê a história, e quando você vê os comentários nas redes sociais, vem a pessoa falando assim, mas ela deveria gostar de apanhar, porque estava há 10 anos com o cara. Não, ninguém gosta de apanhar, né? Eu acho que é impossível, nenhum homem também gosta de apanhar.
Infelizmente, a violência está em todos os segmentos sociais, nas famílias pobres, nas famílias ricas, e eu vou dizer uma coisa muito lamentável. Nas famílias que têm poder econômico, onde o agressor tem condições financeiras, a violência é muito maior, é muito mais difícil nós, do direito, combatermos. Eles têm mecanismos e utilizam esses mecanismos para conseguir tentar se livrar da condenação, do processo, manipular informação. São os casos mais complexos que nós temos que lidar na promotoria, são com as pessoas com poder aquisitivo ou com um determinado grau de estudo. Porque pessoas com nível superior, pós-doutorado, são agressores domésticos. Na sociedade, são pessoas normais, muito agradáveis, bacanas, mas dentro de casa são monstros. Nós tivemos um caso recente, é claro que a senhora não vai aqui pontuar casos, eu entendo isso, mas tivemos um caso aqui recente de uma pessoa, né, de alto poder aquisitivo, até filho do proprietário de um shopping aqui da cidade, que mantinha a esposa em cárcere privado. Ela não podia fazer nada e tal e tudo mais. Como denunciar um caso como esse, doutora? Qual é o caminho para quem identificar que alguma coisa está errada? Nesse caso específico, a família da vítima procurou diretamente a Promotoria de Justiça, né? Era um caso bem complexo. Mas é procurar a delegacia de polícia, registrar a ocorrência, se tiver alguma dúvida, procurar o Ministério Público. Nós temos uma assistente social que acompanha os casos mais emblemáticos, onde a pessoa tem dificuldade de se reconhecer como vítima de violência, o que é o pior. Muitas vezes a mulher sofre violência e não sabe que está sofrendo violência, porque aquilo foi naturalizado. Ela acha normal ela ter determinadas obrigações e responder por elas. Então, o marido chega em casa, reclama que a comida não está boa, joga no chão, agride, xinga, briga, reclama porque o socador de alho faz barulho. Coisas assim, idiotas, são motivos para agressão física. Né? E é muito comum as mulheres serem encarceradas. Não é só esse caso, são casos bem comuns de mulheres que não têm liberdade. A senhora falou em procurar a polícia está preparada? Que a gente percebeu no caso do Rio de Janeiro, que talvez o delegado, por ver aquela foto da menina com os fuzis e tudo mais, ele pré-julgou e ele já condenou ela, disse que era uma mentira. Nós temos aqui uma delegacia com 5 delegados preparados. Doutora Jorgilete, ela é a chefe da Delegacia da Mulher, uma delegada extremamente preparada, conscientizada do problema da violência. A Delegacia da Infância também conta com uma equipe preparada, e eventuais distorções, elas podem ser facilmente corrigidas com uma orientação, um promotor, um juiz ir lá conversar. Se tiverem alguma dúvida, nós estamos sempre à disposição para orientar policiais civis, militares, enfim, quem nos procurar vai receber a orientação adequada. E aqui em Cuiabá, graças a Deus, nós temos uma Polícia Civil bastante conscientizada e que está fazendo um bom trabalho, os trabalhos estão sendo em dia. E as mulheres também podem procurar o Ministério Público, as varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Bom, alguns casos não são da nossa competência. Certo. Quando a violência não é familiar, ela é praticada por um estranho, aí a competência não é das varas de violência. É a justiça comum. É a justiça comum. Que é o caso, por exemplo, daquela uma ex-participante de um programa desses aí de Big Brother, não sei o que esteve aqui, ou Miss alguma coisa, Miss Bumbum, que acabou apanhando numa boate de um frequentador. Isso aí é caso que vai para a justiça comum. Vai para a justiça comum porque outra situação, né? Não era uma pessoa conhecida dela, né? Não era uma violência doméstica. O núcleo de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher tem um telefone, tem um site. Como é que é o contato? Ou o contato é com a polícia e depois vocês fazem o monitoramento? O primeiro contato é com a Polícia Civil, né? Tem que ser feito o registro do boletim de ocorrência, que dá início à investigação criminal. Nós recebemos os inquéritos policiais e as medidas protetivas após o juiz deferi-las. Então, depois, num segundo momento, que passa pelo Ministério Público. Mas, alguma situação que já está em andamento na delegacia e que surge um fato novo, alguma situação anormal, que exige uma certa urgência, uma prisão,
uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, uma situação, uma cautelar jurídica mais grave, então pode procurar diretamente o Ministério Público, mas tem que ter um registro na delegacia, né? A primeira providência é o registro para iniciar as investigações. O Ministério Público, nós ficamos ali ao lado do fórum, aquele prédio de vidro, né? Atrás ali da Brigada Militar, é só nos procurar diretamente, né? De manhã à tarde. Nós temos assistentes sociais, assessores, e nós, promotores, também estamos à disposição de todos. Por telefone, nós não costumamos dar orientação. Preferimos que a pessoa vá pessoalmente, até para evitar distorções, informações que não são bem codificadas. Perfeito. Conversei com a doutora Elisamara Portela. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje, trazer esse esclarecimento, porque eu conheço uma pessoa que foi vítima de violência durante 10 anos. E um dia, numa conversa, eu perguntei, mas por que você nunca procurou ajuda? Por que você nunca fugiu da situação? E ela me disse o seguinte: medo de morrer. Na mente dela, ela tinha assim, que se ela, mesmo que ela saísse correndo, o agressor correria mais rápido. Mas tem uma outra questão, é a vergonha de se expor, principalmente para a família, quando muitas vezes a família já era de antemão contra aquele relacionamento e ela vai contra todos e contra todos para lutar por aquele suposto amor. E a vergonha de se expor perante a sociedade, procurar uma delegacia de polícia, expor a sua intimidade, é uma situação vexatória. São vários motivos. Outra questão é quando a pessoa realmente acha que gosta do agressor e acha que ele vai mudar, que ele vai melhorar. E que ela tem poderes para conseguir mudá-lo, que ela tem força para tentar, ele vai mudar, ele prometeu que vai mudar. Isso faz parte do ciclo da violência. Não muda, né? Isso é explicado pela psicologia. Não muda. Alguns casos mudam. Quando a pessoa se conscientiza de que ele é um agressor e que ele precisa de ajuda. Aí ele vai buscar Nós temos um trabalho junto, tivemos um trabalho intenso nos presídios, uma conscientização, falávamos constantemente com os agressores que estavam presos. Então, esse trabalho com o agressor é fundamental, né? Trabalhar a conscientização desse agressor. Alguns são psicopatas, que sente o domínio, o poder, o exercício do poder sobre a mulher. Tem um livro muito interessante, que é o Mentes Perigosas, se não me engano, né? Sim. Que eu acho que toda mulher, você que vai namorar, antes de namorar, leia esse livro. Esse livro deveria ser distribuído nas escolas. Deveria ser o livro de cabeceira de toda mulher. O problema é que hoje tudo é muito rápido. As pessoas conhecem alguém e já vão morar juntos, sem conhecer. A psicologia diz que em pelo menos 18 meses para conhecer alguém bem, para a partir daí ter um relacionamento mais sério de morar junto. E o problema que vem acontecendo também com frequência é mulheres que encontram alguém, já vão viver juntos e têm filhos pequenos. Então, o risco da violência não é só contra a mulher, é contra as crianças. E se tiver meninas, notadamente meninas, essa pessoa se aproxima dessa mulher que está desamparada, indefesa, carente afetivamente, carente sexualmente, e ele se aproxima para justamente abusar daquela criança. Meu Deus. Né? Então, isso aí já é deliberado, já é programado. Há um índice grande de mulheres que sofrem violência e que os filhos também sofrem violência, e sofrem tanto quanto a mulher sofre violência. É aquela história, para colocar uma pessoa para trabalhar dentro da sua casa, você liga nos antecedentes, você liga para onde ela trabalhou. Agora, coloca um cara dentro de casa, sem ligar para ex-namorada. Eu recomendo que as mulheres procurem os antecedentes dos seus namorados, seus paqueras, conheçam bem se ele é usuário de droga, se a ex-mulher é problemática, se tem um problema com a polícia, se teve outras mulheres que foram vítimas de agressão. Isso é muito comum. A gente verifica os antecedentes criminais e verificamos que ele já bateu em várias mulheres antes de bater naquela. Ou aquela mulher que tem uma tendência a se relacionar com pessoas abusivas, então ela passa por vários agressores ao longo da vida. Nós percebemos isso no histórico, depois que implantou a Lei Maria da Penha, 10 anos atrás, esse histórico de violência, né? Então a pessoa tem que se libertar desse vício, dessa situação, e é realmente difícil, porque elas amam esses homens e querem a melhoria, porque muitas vezes é o pai dos filhos dela. Infelizmente.
Infelizmente. Doutora, muito obrigado. Esse é um assunto que nós ficaríamos com certeza aqui muito tempo conversando. Aliás, eu quero encerrar essa entrevista com imagens daquela menina que foi estuprada lá no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Coloca a imagem dela aí. Isso aí, ó, é um tapa na cara da sociedade brasileira. É um tapa na cara de todos aqueles que ficaram compartilhando nas redes sociais que a menina tinha inventado, que ela tinha planejado aquela noite de orgias. Ah, ela já tinha saído com 15. Ok, saiu quando quis. Mas nesse dia, não. No dia em que ela foi covardemente estuprada, ela não tinha consciência, não tinha controle da situação e tampouco estava ali querendo ou por conta própria. Cuidado, só aproveitando, cuidado com pessoas que oferecem bebida alcoólica na noite aqui em Cuiabá. Olha aí. Tá? Colocam aquele Boa Noite Cinderela, a moça é levada dopada e é estuprada. E eu já vi casos de moças que engravidaram desse estupro. Meu Deus. Tá? Então, muito cuidado em bailes, em festas da alta sociedade, não aceitar a bebida alcoólica de outro copo, de outra pessoa, mesmo de amigos. Posso te pagar uma bebida? É coisa do passado. Não é mais. Não é recomendável. Eu tenho certeza que há mulheres que estão ouvindo esse programa hoje que já passaram por isso e não tiveram coragem de denunciar. Tenho plena convicção disso. Fiquei sem fala.